homenagem especial a quem marcou uma história na comunicação de Rio do Sul, do Alto Vale, de Santa Catarina e, por que não dizer, do Brasil. Uma homenagem a Newton Carlos Valtric, o Bachu da Rádio Mirador, o Bachu da família, o Bachu da comunidade, o Bachu da rua Pedro Moreto, aonde ele nasceu. O Newton Carlos Valtric, da família, da Vera, dos seus filhos, dos colegas de rádio, dos colegas da imprensa, dos colegas da comunicação. O Bachu, com uma voz marcante, diferenciado, interpretação inigualável, inimitável. É desses momentos importantes que nós fomos buscar no fundo do baú de vários programas na boca do povo, que o nosso Newton Carlos Valtric esteve presente, esteve aqui conosco. Ele que fazia um estampa 2 diferenciado outrora na Rádio Mirador. E essa história, essa voz marcante, dessa figura inigualável, nós vamos mostrar momentos importantes para relembrar, sim, de uma figura querida, competente, 4º ano primário, mas que mostrou que a leitura e o saber não tem, é só buscar o seu espaço que você consegue. E o Bachu, o Newton Carlos Valtric, mostrou isso para todos nós, para todos da imprensa, que é possível sim, além do dom divino da voz, a competência da grande interpretação que só ele sabia fazer. Esses momentos você vai ver a partir de agora no programa Na Boca do Povo. Aí você que está em casa, vamos deixar isso aqui bem claro. Você deve escutar, principalmente o pessoal assim da velha guarda, aquele pessoal da época da Funda, da época que o arco-íris dava em preto e branco, como eu sempre digo. Quantas vezes já não escutou o Newton Valtric, o Bachu? Quantas vezes não ouviu essa voz diferenciada, maravilhosa, eloquente, uma dicção fantástica, com português extremamente correto? Quantas vezes você não pensou, meu Deus, mas eu não conheço o homem, nunca vi esse Bachu, nunca vi esse Newton Valtric. Você está vendo no programa Na Boca do Povo. Essa minha terra aqui é tão maravilhosa que a maioria me recebeu tão bem e tão carinhosamente que eu, apesar de ter saído várias vezes daqui, nunca foi por causa de Rio do Sul, e sim por contingências propriamente profissionais. Todo mundo pensa que eu comecei rádio na própria Rádio Mirador, né? Para você ver o mistério que existe por trás dessa força da Rádio Mirador. Ela teve sempre uma administração artística voltada para a questão do profissionalismo perfeito, vamos dizer assim. O Sr. Osni Gonçalves era um perfeccionista nesse aspecto. Mas a minha vinda para Rio do Sul, ela foi... Mas você saiu de Rio do Sul depois? Você nasceu em Rio do Sul? Não, eu nasci em Rio do Sul. Meu pai era motorista, então a gente se mudou para Lages. A gente teve várias mudanças. E eu, nas minhas andanças, acabei participando de programa de calouro, entende? Chamado Em Busca de Talentos, do Clóvis Vital Azeredo Antônio Machado, que era locutor, apresentador, comunicador, jornalista, poeta, né? E trabalhava na Rede Princesa de Emissoras de Rádio do Rio Grande do Sul, na Rádio Real de Canoas. Então, eu batizei a minha voz na Rádio Real de Canoas. E como é que você caiu lá? Como é que você saiu de Rio do Sul? Eu me mandei para o trecho, eu prefiro... Com que idade? Adolescente? Adolescente. Adolescente. Agora, rádio, mesmo assim, exercendo a profissão do rádio, né, que foi um começo. A pessoa não me colocou no microfone para queimar meu filme, né? Eu já entrei fazendo noticiário e comercial, né? Mas aí eu fiquei
6 meses por lá e vim para Lages. Em Lages foi onde eu desenvolvi a minha profissão de radialista. Devo muito a várias pessoas. Eu comecei na Rádio Difusora de Lages, na época era dos Padres Redentoristas, depois foi vendida a particulares, né, a empresa privada, coisa e tal. A minha voz, a minha interpretação, a dicção, era, graças a Deus, porque isso é um dom que Deus me deu, era admirado por todos e queriam a minha voz. Os empresários e os mesmos empresários que investiam na propaganda da Rádio Princesa e que também investiam na Rádio Clube, queriam a minha voz. Nos comerciais? Nos comerciais. Claro. Certo. Ao contrário do que... Vamos dizer assim, você era um Cid Moreira da época. Mas... Mais ou menos isso. Só que não tinha essa guerrinha que está havendo aqui. Por exemplo, na região nós temos várias emissoras de rádio e eu escutei esses dias alguém me dizer, certo, que eu fui procurar trabalho, né, aí de uma agência de propaganda e os caras das emissoras de rádio não aceitam a minha voz na rádio, porque não sei o quê, porque a minha voz se identifica muito a Rádio Mirador. Rádio Mirador, certo? Exatamente. Então, mas isso lá não existiu. Graças a Deus, o meu começo foi esse, então. E de lá você foi para onde, Baixo? Você voltou a Rio do Sul? Não. Eu cheguei em Rio do Sul, a primeira vez que trabalhei na Rádio Mirador foi em 1972. De Lages eu fui a Blumenau. Mas foi a primeira rádio em Rio do Sul, foi a Mirador? Sim. Foi. Mas eu quero só te contar uma parte para você sentir. Tá. Eu tive a honra de trabalhar com o Zé Rosenbrock, o irmão dele, o Nelson. Trabalhei na Rádio Clube, na PRC4 de Blumenau, fazendo jornal. Trabalhei com o outro que está lá, meu Deus, que trabalhou na Mirador também, o Sestrem. Ô, Sestrem! O Rodolfo Sestrem. Ô, Rodolfo, como é que tá o Shops aí uma vez? Então, tá com o Horácio lá em cima, homem? Tá com o Horácio. Horácio, estimado, Horácio, tens que vir uma pegadinha aqui embaixo daqui a pouco. Amigo, era assim. Na época eu fazia o Jornal de Integração das Emissoras Coligadas, Jornal das Emissoras Coligadas da PRC4, né, que era a Rádio Clube de Itajaí, a Clube de Indaial, a Clube de Blumenau e a Difusora de Blumenau. Eram as emissoras coligadas. Nós fazíamos o Jornal Falado e o Sestrem fazia o esporte, junto com o Velho Tesoura. O Velho Tesoura ainda está inteiro, né? Tá Tesourinha? É o Tesourinha, aquele velho? Não foi ainda? Não, o homem do charuto. É? Meu Deus. Aliás, nós temos o homem do charuto também, está lá em cima. Nosso roupa pisca aqui do Rio do Sul, né? O charuteiro que arrumou esse rádio que está aí do teu lado, ó. Esse rádio olha, era do Opa esse rádio tá parecido com a minha cara. Do nosso charuteiro. Tá. Família Pitts que arrumou para nós aqui no estúdio hoje, José. Perfeito. Mas então, aí eu fui para Blumenau. Lá eu fiz um pé profissional, né? E fui contratado para trabalhar na Rádio Cultura de Joinville, outra grande escola. Três grandes escolas, claro, pela tradição que a Rádio Clube de Blumenau foi a PRC4, foi a primeira emissora. E a Rádio Clube depois acabou sendo do Mário Binder, que passou pela Mirador aqui. Aí eu fui para a Cultura de Joinville. Rapaz, que escola. Eu trabalhei, esse também, o Jairo de Barros. Está lá com o Jurandir Carioca, lá em cima. Ah lá, o Jurandir Carioca, aquele cachimbão. Jairo de Barros, o pernambucano. Certo? Meu Deus do céu, que escola. Olha, só conheci outra rádio como a Cultura de Joinville, a Mirador. Certo? Aqui no estado. De Joinville eu fui para a Independência de Curitiba. Eu trabalhei, corri de Oiapoque. Aí você foi a Curitiba. E minha família mora até hoje lá, né, tal, mas eu trabalhei na Independência. Sua mãe mora lá, né? Sim, trabalhei na Atalaia. Tá lá em Curitiba? Atalaia de Curitiba, trabalhei lá. E trabalhei em várias agências de propaganda, gravei muita propaganda em Curitiba. Daí eu andei. Você teve em Chapecó também, né? A Chapecó eu trabalhei 3 vezes, lá eu conheci minha esposa, né? A Vera é lá do Oeste? Ela é de Guaporé, veio com 8 anos para Chapecó. É Chapecó. gaúcha, mas... O que não tem lá? Chapecó só dá gaúcha, né? Então, só dá isso lá. Ela veio de Guaporé com 8 anos de idade. E lá vocês se apaixonaram, se engataram e deu. Era um sábado à tarde,
ela pintou lá na Rádio Chapecó junto com porque ela parava na casa, ela foi criada pelos avós de uma recepcionista da Rádio Chapecó, a Mari lá. E ela foi de avental e tudo, foi dar só uma corridinha, visitar a rádio com avental e tudo. Agarrasse com o avental? Desce Quando aquele agarrão assim Quando eu olhei assim, pro outro lado do aquário, sabe como é que é, né? Sim, o aquário, ilusão, né? o vidro ali, aquele. Eu olhei pro outro lado do aquário, eu olhei, olha a mulher que eu vou casar. Olhei para meus botões, olhei para elas, a mulher que eu vou casar. Rapaz do céu, olha, incrível. Eu Que? Pulasse no pescoço? pulei no pescoço no sábado, no domingo eu estava lá. Eu não Na aguento. na casa da velha Costela, onde ela se criou, né, da família Costela, batia mais um frio. Era julho também, mês de julho. E sabe como é que é? O Rapacanela lá em Chapecó não era fraco. Mas eu bati na porta, veio a avó Costela, a nona Costela, chegou lá e disse, olha, eu sou fulano lá da Rádio Chapecó e eu disse para sua filha, para sua enteada aí, a Vera, disse para a Vera que eu viria visitá-la. Ela ficou meio assim, tal, preocupada com a senhora, com o seu marido. Então eu estou pedindo permissão para a senhora para conversar com a Vera, porque a coisa é séria. Eu bati os olhos nela E tô apaixonado. e senti que é a tampa da minha panela. É a Então, tampa vamos que tentar faltava. ver. Ah, foi em 3 meses, homem do céu. 3 meses ela estava comigo no trecho. No trecho. Eu Aí sei. vocês casaram na igreja em Rio do Sul. Não, eu casei no civil lá em Chapecó. Mas na igreja aqui. Sim, mas daí... E o Eric já era nascido. Aqui, quando o Eric nasceu, foi casamento, batizado e tudo. Aí, olhava para um lado, era padrinho de casamento, para o outro lado, era padrinho de... Aí eu... Ah, rapaz do céu, forrou o altar. O padre não queria me casar. Né? Não queria casar, porque eu já tinha filho, né? Não. Eu quebrei o tabu aqui. Não tinha acontecido essa ainda. Quem era o padre na época aí? Padre João. Padre João. Padre João, se o senhor não me casar porque a minha mulher ela era profundamente católica, assim, tal, entende? Família italiana, tradicional, né? Se o senhor não me casar aqui na igreja, eu vou casar num terreiro de Umbanda. Eu disse para ele. Aí ele resolveu, sei lá, eu estava meio, né? Quando falei com o padre a primeira vez, estava meio cheio de vinho e coisa. Aliás, meu casamento, eu estava cheio. Vinho. Gostava, Bachu? Eu gostava. É mesmo? Eu gostava. Apaixonado também pela outra. A outra. A companheira do dia a dia também. Aquela. A Mardita. A Mardita. Mas que, graças a Deus... Graças a Deus foi embora, né? Graças a Deus foi embora. Você é um belo exemplo. Eu dizia isso pra Vera, hein? Eu dizia pra tua esposa. 20... Bachu é um dos exemplos mais maravilhosos que eu conheci. Com tantos problemas que passou, hoje está aí. É o cara que é show. É um exemplo vivo pra gente seguir, pra gente se espelhar. Dia 27 de março, fez 15 anos que eu estou... Nunca mais senti compulsão nenhuma. Eu quero aqui novamente registrar. Essa história sempre se repete, mas se o pessoal me respeita como profissional, eu também quero que vocês respeitem essa situação de eu repetir aqui, porque se não fosse os instrumentos que Deus colocou na minha vida, lá do Centro de Recuperação Nova Esperança, o Serene, eu não estaria aqui conversando com vocês. E não estaria nem orando por aqueles que têm necessidade de se recuperar também, que são tantos. E olha, o Serene é muito sério isso. Sabe, é muito sério. Serene é Blumenau? Blumenau, né? Você, e o que eu estou dizendo aqui, até eu não tenho o direito de citar o nome de várias pessoas aqui da cidade já foram para lá e também se recuperaram. Mas só tem um detalhe. Tem que querer. Querer e crer. Querer e crer. Mas você no rádio ainda foi lá pro Mato Grosso, Não, você lá teve no no Mato Rio de Grosso. Janeiro. Tive. Depois nós vamos terminar em Rio do Sul essa história toda. Não, tive em Porto Alegre também. Também em Porto Alegre? Também em Qual Porto rádio? Alegre. A Rádio TV Difusora, Canal 10, a primeira televisão colorida do Brasil. Foi o Canal 10. Você trabalhou em TV também em Porto Alegre? Sim, lá eu fazia propaganda. Aí em Porto Alegre você foi pro Mato Grosso também, né? Lá no Mato Grosso eu trabalhei no jornal. O jornal de esquerda, o Diário, o jornal Correio de Imprensa,
na época do Garcia Neto. Então não era rádio lá, trabalhou em Não, jornal. jornal. Escrevia para o jornal. 1 ano e 2 meses trabalhei lá e depois eu... de lá é que eu vim para Chapecó pela 3ª vez e aí conheci minha esposa. Ah, na 3ª vez você conheceu sua esposa. Então, em 2 vezes anteriores nem tinha visto a Vera. Não, ela não sonhava Com o Bachu na vida. com uma trombose dessa. E no Rio de Janeiro? Você também esteve no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, eu fui de Porto Alegre para o Rio de Janeiro contratado para fazer o seu redator-chefe na Rádio Globo. Na Rádio Globo? Na Rádio Globo do Rio de Janeiro. E no dia que era para começar a trabalhar, eu estava internado com pneumonia e desidratação. Adivinha por quê? A noitada? Não, por causa da maldita, né? Pois é, a noitada. A noitada não. É a maldita mesmo? As noitadas. As noitadas. As moitadas. E as moitadas. Então, E as manguaçadas. As manguaçadas. Que tiraram o emprego. Tiraram o emprego, né? Porque o pessoal, obviamente, que descobriu, por causa do excesso de álcool, né? E você perdeu uma oportunidade na Rádio Globo do Rio de Janeiro, que na época quem eram os de ponta lá, que tinha umas férias na Rádio Globo, sempre teve, né? O seu redator-chefe. Então, a minha voz era padrão da Rádio Globo, entende? Fácil de assimilar e tudo. Bachu, e a nossa Rádio Mirador dessa família, Osni José Gonçalves, Olha, Dona Yolanda, hoje tudo. Rede Bela Aliança Televisão, 540, 93 FM, você que vivenciou e foi, voltou, e essa história bonita que é a sua verdadeira casa, né? Compadre do Rubens, da Eu acho que não Nani. precisa falar muito, né? Eu trabalhei 16 vezes, não 16 não, 16. A gente está falando 17, 16 por aí, é 16. 16 vezes eu trabalhei na rádio. Entre idas e vindas. Eu acho que as chances que me foram dadas foram, assim, uma espécie de terapia para a recuperação do meu alcoolismo, sabe? Indiretamente foi uma coisa maravilhosa, porque sabiam, né, que eu, sem o álcool, eu era uma coisa, e com o álcool, né, eu era outra, e eles foram tendo paciência. E eu vou só dizer uma coisa para essa família Gonçalves, e para os meus companheiros também da Rádio Mirador, que aturaram as minhas coisas, as minhas neuroses, né, alcoolizadas, vamos dizer assim, né? O verdadeiro amigo não é o que sente pena, é o que socorre. E é claro que eu tenho meus problemas de existencialismo, problemas, como todo mundo tem, né? Problema material, mas a questão moral, a questão de vida, eu quero agradecer de coração a essa família Gonçalves. Foram meus verdadeiros amigos, me socorreram, especialmente o Ronaldo Gonçalves, né? Que diretamente disse um dia que eu merecia uma chance, sabe? Ele disse, o Bachu merece uma chance de se recuperar. E Ronaldo Gonçalves falou: Osni, teu filho é gente fina, ele vai votar com a gente aí, viu? Então eu quero nesse momento aqui, a exemplo do que fez a família Gonçalves comigo, agradecer aqueles que são os verdadeiros amigos, aqueles que socorrem e não sentem pena.